Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que, com sua convicção, uma convicção assim inabalável, não só desafiou um império inteiro, mas literalmente redesenhou o curso da história do Ocidente. A gente está falando de Martinho Lutero. Mas olha que curioso. Para entender Lutero, a gente não vai começar pelo nascimento dele. Não. A nossa história começa com um momento de pura tensão, um evento dramático que colocou ele numa jornada que, sem exagero, mudaria o mundo. Parece coisa de filme, né? Um único raio mudou o mundo. Mas no caso de Martinho Lutero foi exatamente isso. Pensa só, ele estava lá, estudando para ser advogado, sabe? Um futuro todo certinho, promissor, até que um evento aterrorizante simplesmente virou a vida dele de cabeça para baixo. Para sempre. Então, vamos dar uma olhada na trajetória dele. Ele nasceu em 1483, filho de um mineiro, uma origem bem humilde. Em 1501, ele entra na universidade para estudar direito, ou seja, estava no caminho de uma carreira de prestígio. Mas aí chega 1505. No meio de uma tempestade daquelas bem violentas, um raio cai perto dele, derrubando-o no chão. Imagina o pânico. Naquele momento de desespero, ele faz uma promessa a Santa Ana. Se sobrevivesse, ele viraria monge. E não é que ele sobreviveu, e mesmo contra a vontade do pai, ele cumpriu a promessa. Larga os livros de direito e entra de cabeça na vida religiosa, sendo ordenado padre já em 1507. E agora a gente avança um pouco no tempo para a vida dele já dentro do mosteiro. E é aqui, sabe, no meio do silêncio, dos estudos, que a verdadeira transformação começa. Uma jornada intelectual que vai definir quem ele era para o resto da vida. E aqui acontece uma coisa muito curiosa, até chocante. Mesmo sendo monge, Lutero nunca tinha tido acesso a uma Bíblia completa. Imagina. Então, quando ele encontra uma cópia em latim na biblioteca do mosteiro, ele fica fascinado. Ele começa a ler sem parar e percebe uma coisa: o quão pouco das escrituras era de fato ensinado para o povo, para as pessoas comuns. E foi nesse estudo intenso que ele teve que a gente pode chamar de a grande virada de chave, a grande revelação teológica dele, a ideia da justificação pela fé. O que isso quer dizer? Basicamente que a salvação não vinha por rituais, por penitências, por boas obras, mas sim que era um presente de Deus, um presente gratuito que a pessoa aceitava simplesmente pela fé. Gente, isso era revolucionário, porque batia de frente com toda a estrutura da igreja da época, que se colocava como a intermediária essencial para a salvação. Esse conceito, então, vira a base, a pedra fundamental de todo o pensamento dele a partir daí. E essa ideia veio reforçada pelas palavras de um frade mais velho que basicamente disse para ele o que está aí na tela, ecoando o apóstolo Paulo. Para o Lutero, que vivia com um espírito muito atormentado, sempre se sentindo em pecado, isso foi muito uma libertação. Não era só uma teoria, sabe? Era uma coisa pessoal, profunda. Um alívio que ele não tinha encontrado em mais nenhum lugar. Pois é. E essa convicção tão pessoal e tão forte, logo ia colocar o Lutero em rota de colisão direta com a igreja. É aqui que começa o conflito central da nossa história, o que vai transformar ele de um estudioso quieto em uma figura pública que desafia o sistema. Então, qual era o problema? Basicamente, dinheiro. A grandiosa Basílica de São Pedro, lá em Roma, precisava de uma fortuna para ser construída. E aí, qual foi a solução do Papa Leão X? Autorizar a venda das famosas indulgências por toda a Europa. E o que eram essas indulgências? Eram, na prática, documentos que supostamente perdoavam pecados. Ou seja, era como comprar um vale-salvação, um atalho para o céu. E isso, para o Lutero, era um absurdo, deixou ele completamente indignado. E chegamos a um ano-chave, 1517. Nesse ponto, Lutero já era professor de teologia em Wittenberg. E ele simplesmente decidiu que não dava mais para ficar calado. Ele não podia assistir a fé sendo transformada em mercadoria. E o que ele fez? O famoso ato de pregar as suas 95 teses na porta da igreja do castelo. É importante entender uma coisa. A intenção original não era começar uma revolução. Era um convite acadêmico. Olha, quero debater esses pontos aqui. Só que a reação foi explosiva. As autoridades da igreja, especialmente o comissário das indulgências, um cara chamado Tetzel, não gostaram nem um pouco. Viram aquilo como um ataque direto e a resposta foi queimar as teses de Lutero em público. Pronto. O estopim tinha sido aceso. A batalha tinha começado. E o que começou como uma briga de ideias, uma disputa teológica local, escalou de um jeito impressionante. Em pouco tempo, virou um confronto direto com os maiores poderes da Europa, a Igreja e o Império.
Olha só a velocidade das coisas. Em 1518 ele já é acusado de heresia. Em 1519 já está num debate público super tenso. Em 1520 o Papa Leão X solta uma bula, um documento oficial condenando Lutero. E aí em 1521 o clímax. Ele é convocado para se apresentar diante do próprio imperador Carlos V na Assembleia Imperial, a famosa Dieta de Worms. Em menos de 4 anos ele foi de monge questionador a inimigo público número 1. E essa frase dele mostra exatamente o estado de espírito do Lutero. Ele sabia que era perigoso. Os amigos avisaram, não vai, é uma armadilha. Um século antes, outro reformador, Jan Hus, tinha sido queimado na fogueira mesmo com promessa de segurança. Mas Lutero estava decidido. Ele disse que iria mesmo que houvesse tantos demônios em Worms quanto telhas nas casas. A fé dele era literalmente sua armadura. Isso nos leva, finalmente, ao grande clímax dessa história. O momento em que Lutero se apresenta na Dieta de Worms. É a imagem clássica. Um homem sozinho, de pé, contra todo um império. E a exigência do imperador foi direta, sem rodeios. Você vai se retratar? Vai revogar o que escreveu e se submeter? Pensa no peso dessa pergunta. Ele estava ali, na frente de todo o poder político e religioso da Europa. O destino dele e o futuro de todo aquele movimento de reforma dependiam do que ele ia dizer em seguida. E a resposta dele começa a desenhar a linha no chão. Ele diz basicamente, a menos que vocês me convençam com base nas escrituras, e aí ele manda a bomba, porque eu não acredito nem no Papa, nem nos seus concílios, que já erraram e se contradisseram tantas vezes. Ele deixa claro, a única autoridade final para ele era a Bíblia, e ele termina com as palavras que ecoaram pela história. Minha consciência está cativa da palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Esse foi o momento, o ponto sem volta para a reforma protestante. Ok, ele fez essa declaração bombástica. E agora? O que acontece depois? Como que esse ato de desafio de um homem só acaba dando origem a um ramo inteiramente novo do cristianismo? Vamos ver as consequências disso tudo. Bom, a consequência imediata foi que Lutero foi declarado um herege e um fora da lei. Qualquer um podia matá-lo sem sofrer punição. A vida dele corria um perigo imenso. Mas ele tinha um protetor poderoso, Frederico, o Sábio, que era o príncipe da Saxônia. Ele organizou um falso sequestro e escondeu Lutero no castelo de Wartburg. Basicamente, salvou ele da fogueira. E nesse esconderijo, Lutero não ficou parado de jeito nenhum. Ele começou um dos seus trabalhos mais importantes e de maior impacto. Traduziu o Novo Testamento para o alemão falado pelo povo. Isso foi gigantesco. Pela primeira vez, as pessoas comuns podiam ler a Bíblia na sua própria língua, sem depender do padre para dizer o que estava escrito. Isso foi como jogar gasolina no fogo da reforma que se espalhou por toda a Alemanha. E aqui a gente vê a grande divisão que ele causou, bem clara. De um lado, a Igreja de Roma, baseada na autoridade do Papa e da tradição da Igreja. Do outro, os reformadores que diziam, não, a única autoridade é a Escritura. E só por curiosidade, um nome protestante surgiu um pouco depois, em 1529. Foi quando 14 cidades e alguns príncipes alemães protestaram contra um decreto do Império que queria proibir as reformas. Daí vem o nome. A dimensão do que Lutero fez é monumental. Essa frase de uma fonte da época resume bem. Um único monge foi capaz de dar à Igreja de Roma um golpe tão rude que apenas mais um como este seria necessário para derrubá-la completamente. É de arrepiar pensar no impacto de uma única pessoa. E a história toda de Lutero nos deixa com essa pergunta no ar. Como é que um homem, armado apenas com a sua consciência e as escrituras, conseguiu redesenhar o mapa da fé de todo um continente? É uma história incrível sobre o poder que uma ideia pode ter e sobre a coragem de um indivíduo que reverbera até os dias de hoje.